Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre a dor. Você gosta desses episódios do podcast? Quer que ele se mantenha sempre ativo com novas informações? Ajude nosso projeto. Basta compartilhar este canal e os episódios que você gosta com seus amigos, parentes, colegas de trabalho. Indique o podcast. Essas indicações e a audiência é que promovem a continuidade do projeto. Então conto com a sua ajuda. E se você quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestra, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Também convido sempre a curtirem nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Basta buscar por neurociência.af. E se você quer colaborar com conteúdos, informações, críticas, elogios, dúvidas, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. E o assunto dessa semana é a dor. É algo que incomoda muita gente, muitas pessoas perguntam como se dá o processo de dor e como se livrar da dor. Então, para começar, vamos entender o que é a dor. A dor é um estímulo aversivo, né? É algo que nos faz não gostar, que nos faz incomodar, nos sentirmos incomodados e que realmente consegue, né? Ninguém gosta de ficar com dor. É uma coisa que realmente é muito aversiva ao ser humano, é uma sensação que não é nada agradável. E ela existe como uma forma de alerta do nosso corpo. Então a dor, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela é muito importante para a nossa vida, para a nossa existência. Se a gente não tivesse a dor como ela é, a gente não sobreviveria. E por que disso? Porque a dor nos sinaliza problemas que estão ocorrendo com o nosso corpo, evitando que a gente piore esses problemas ou cause novos danos em cima daquele dano. Então, por exemplo, se a pessoa fraturou um pé, fraturou uma perna, se não houvesse a dor para sinalizar isso, a pessoa continuaria colocando peso sobre a perna fraturada, sobre o pé fraturado. E ao colocar peso sobre a fratura, ela iria fazer o quê? Ia piorar se não fosse infeccionar, inflamar e dar outros problemas piores, que até chegariam à morte. Então, a dor nesse sentido sinaliza que tem algo errado com a perna. E isso vale para todo tipo de dor. Então, sempre que a dor aparece, ela na verdade está nos avisando que algo está errado. Então, a gente pode dizer que não é normal a pessoa viver com dor, conviver com a dor. Porque a pessoa está convivendo com um alerta de que algo está errado e não está buscando o motivo dessa dor, o que ela está alertando, né? A pessoa precisa ir e tentar identificar e tentar resolver a causa dessa dor e não simplesmente ignorar a dor e dar jeito de conviver com ela. Existem algumas pessoas que nascem com uma sensibilidade menor à dor. A dor, na verdade, ela é uma percepção que é dada pelo cérebro. Então, por mais que a gente sinta uma dor no pé, uma dor na perna, não é a perna que está gerando a sensação de dor de fato. Ela está iniciando um estímulo que percorre o nosso corpo e chega no nosso cérebro, o nosso encéfalo. Então, e chegando no nosso cérebro, ele verifica de onde vem esse estímulo, que estímulo que é, com qual intensidade, e aí ele gera essa sensação ruim
da dor, né? Então, na verdade, a dor se concentra, a produção dela no nosso cérebro, apesar do estímulo para que ela apareça possa vir de qualquer parte do corpo. E algumas pessoas, elas nascem com essa condução ruim, né? Com problemas nessa condução entre o local que a dor deveria aparecer e o cérebro. Essa comunicação está falha. Outras pessoas com algum problema no processamento do cérebro propriamente. E outras na geração do estímulo, lá na ponta. Então, você pode ter causas distintas, mas cujo resultado é o mesmo. A pessoa não sente dor. Ou se sente a dor, sente uma dor muito branda, bem diferente daquela que seria o normal dela sentir. Essa condição, ela é rara, não é uma condição que muitas pessoas têm, apresentam, mas ela é chamada de analgesia congênita. E ela é um exemplo claro de que a gente não sobrevive sem o estímulo da dor. Quem nasce com essa condição de analgesia congênita, na média, na grande maioria das pessoas, não sobrevive até os 20 anos. Lógico, existem as exceções, onde a pessoa descobre isso mais cedo e a família, as pessoas no entorno e a própria pessoa tomam uma série de medidas, cuidados, e a pessoa com monitoramentos constantes e com medidas de prevenção acaba conseguindo sobreviver. Mas isso é complicado, porque nem sempre o que causa a morte são fraturas, são coisas muito perceptíveis. Às vezes a pessoa pode ter uma doença, pode contrair uma bactéria, um vírus, uma síndrome qualquer, e ela não tem a menor indicação disso. Então, para que ela tenha condições de sobreviver não tendo dor, ela precisa de exames constantes, ela precisa de check-ups completos constantes, para ir realmente tendo um monitoramento frequente da sua saúde. O que pode ou não ser eficaz, porque dependendo da condição ou do que a pessoa adquire nessas condições, a pessoa pode ter uma evolução de um quadro viral ou de um problema qualquer de forma muito rápida. E essa evolução rápida muitas vezes não dá tempo de um check-up, não dá tempo de algo que detecte isso a partir do momento que ela não tem dor. Vou dar um exemplo simples aqui. Existem milhares de exemplos que eu poderia dar, mas um que é bastante conhecido, por exemplo, a apendicite. Todo mundo sabe que a pessoa apresentou sintomas de apendicite, está com problemas de apendicite, tem que passar por um processo cirúrgico, na sua grande maioria, e esse processo cirúrgico quase que de urgência, porque quando a pessoa percebe isso, ela já está correndo o risco de que aquilo infeccione, essa infecção se espalhe, vire uma sepsia, e daí ela não resiste, pode ter muita chance de morte. Nessa situação, imagina se você não sente dor. Como que se vai identificar que surgiu uma apendicite, se você não tem nenhum sinal daquilo? Você deveria constantemente ficar fazendo exames preventivos e checagens, não só laboratoriais, como de imagem. Isso é um processo que demanda tempo, é caro e nem todo mundo vai ter essa possibilidade. E o que ocorre é que muitas vezes a pessoa pode ter, como eu falei, seguindo esse exemplo, uma apendicite. Essa apendicite em menos de uma semana pode evoluir para uma sepsia e a pessoa não perceber. Quando ela chegar a perceber isso ou ter alguma indicação ou algum exame que identifique, já pode ser tarde demais. O que leva à morte não é propriamente a analgesia congênita. Em geral, as coisas que ocorrem e que são impedidas de serem detectadas por causa da analgesia congênita. E além da dor física, de você ter tido uma fratura, de ter tido uma infecção localizada, aguda, você tem alguns tipos de dores que são causadas por um problema neuroquímico. Como eu falei, a dor ela caminha pelo corpo, o estímulo da dor, não é propriamente a dor, Você tem um estímulo que é dado num membro, aí existe uma condução nervosa que atravessa o teu corpo, chega no cérebro e ele processa e gera propriamente a dor. Todo esse caminho percorrido pelo estímulo, todo esse processo de criação da dor, ele se dá em frações de segundos. A gente sabe disso. Justamente até acrescentando uma informação aqui,
ele pode gerar reações que são involuntárias. Então, por exemplo, você coloca a mão sem querer numa chapa quente. Você percebe que você tem o estímulo de puxar o teu braço, né, de dar aquele puxão no braço, antes mesmo de você se tocar o que estava acontecendo. Ah, foi a chapa que estava quente. Antes de você ter esse pensamento, sua mão já saiu de lá. Isso são processamentos e reações à dor que são feitas em frações de segundo e que há toda uma comunicação. O estímulo vai para o cérebro, que gera a dor e gera um estímulo de retorno para puxar a mão, para mover os músculos, né? E o que acontece é que nesse caminho, nesse processo aí de estimula aqui, manda informação para cá, manda informação para lá, você tem toda uma questão química envolvida, né? Você tem neurotransmissores que são produzidos, são captados, que promovem toda essa comunicação no nosso corpo. Se você tem um desarranjo nessas reações químicas, né? Você tem alguma falha nelas, algum trabalho errado do corpo na produção ou na captação dessas substâncias, você pode ter estímulos dolorosos sem propriamente ter uma causa. Né? Aí você tem aí alguns exemplos mais graves, por exemplo, a polineuropatia diabética, a síndrome dolorosa complexa regional. Você tem diversas condições que geram uma dor, muitas vezes até excessiva, sem que haja uma causa específica, simplesmente por um desequilíbrio neuroquímico ali. E isso também afeta essa percepção de dor e às vezes a pessoa fica buscando uma causa quando na verdade é um desequilíbrio. E com base nisso tudo, né, a gente também pode dizer que a dor ela é subjetiva. Como assim subjetiva? Poxa, eu não tenho uma fratura e não gera dor, então é uma coisa objetiva? Não. Quando eu falo de subjetividade, eu falo no tocante à intensidade de dor. Duas pessoas com a mesma condição podem apresentar graus de dor e tolerância à dor diferentes, justamente porque depende de toda uma estrutura do corpo em processar informações, em processar estímulos, essa questão química da neurocondução. Então você pode ter aí diversos fatores que interferem nessa intensidade da dor. E isso torna o processo de avaliação complexo, né? E uma pessoa não tem como avaliar a dor do outro, nem um médico. Por mais que o médico veja um exame de imagem e veja a condição em que está determinado órgão da pessoa, determinada parte do corpo, por mais que ele estime que a pessoa está sentindo muito ou pouca dor, ele nunca vai poder ter certeza desse grau de dor. Justamente porque cada pessoa pode ter um processamento diferente por N motivos. E isso gerar uma sensação de dor maior ou pior do que realmente seria na outra pessoa. Então, por mais que o médico já tenha fraturado alguma coisa e saiba a dor da fratura dele, ele não pode dizer que a dor da fratura do outro é a mesma que a dele. A avaliação de dor é complexa e dificilmente uma pessoa consegue avaliar a dor do outro. Por isso é que a gente costuma falar, não dá para você julgar as pessoas que estão alegando dor com base nas suas experiências. Então, assim, por mais que a pessoa faça exames, sejam feitas avaliações em termos de dor, você não pode julgar o outro, você não pode dizer, aquela pessoa não está andando direito, alegando dor, mas ela está exagerando, ou ela está supervalorizando a dor, ou fazendo drama. Não é correto isso, né? Existem pessoas que se aproveitam e tentam transmitir a ideia de uma dor maior do que sente. Existem, por diversos motivos, para ganhar benefícios, para ter vantagens em algumas situações, mas considerando que a pessoa não está com esse tipo de atitude, né? Não tem esse tipo de caráter, se a gente for avaliar assim, sem levar isso em conta, você não tem como dizer que a pessoa está exagerando ou não está exagerando, porque o que para mim pode não ser uma dor completamente tolerável, para outra pessoa pode não ser.
Então, essa questão da dor realmente é muito subjetiva e muito difícil de ser avaliada. E uma outra informação importante sobre a dor é que a dor ela pode se tornar crônica com o tempo. Isso significa que, independente da patologia que gera aquela dor, ela pode persistir de forma contínua. Isso se dá porque o nosso sistema nervoso, principalmente as células neuronais, o nosso cérebro, ele é altamente adaptável e condicionável. Eu já falei isso outras vezes, Nós temos a neuroplasticidade, que promove mudanças físicas no cérebro de acordo com cada estímulo ou cada situação que ele recebe. O que acontece é que quando a pessoa vive sobre dor por um longo período, aí também é difícil, depende de avaliação, o cérebro ele acaba se adequando a isso. E aí ele promove mudanças em sua estrutura e torna aquela dor como se fosse uma coisa comum daquele corpo. Ele passa a processar e lidar com aquilo como se fosse algo natural. Esse corpo precisa ficar com dor, ele funciona com dor, é isso. E ele acaba mantendo essa dor, mesmo que você trate e cuide do que está gerando essa dor. Então, muitas vezes a doença, a patologia está sob controle, está amenizada, mas a dor segue forte, como estava antes. Não significa que a patologia piorou, significa que aquela dor pode estar se tornando crônica. E isso também gera dificuldade de avaliação, porque o médico e as outras pessoas veem, poxa, mas aquela fratura ou aquela situação que a pessoa tinha melhorou. Como é que ela está sentindo a mesma dor ou uma dor até pior? É simplesmente porque a dor se tornou crônica. E ao se tornar crônica, você tem até uma situação que pode ser de piora dessa dor. Tá? Por quê? Porque dependendo da forma como isso é interpretado pelo nosso cérebro, ele pode avaliar que, olha, sua dor, seu estímulo de dor não está sendo suficiente para servir de alerta. Não está sendo um alerta eficaz para que a causa dessa dor seja removida. Então ele pode aumentar a sensibilidade a essa dor e gerar uma dor ainda maior. Então você conviver com a dor durante um período sem buscar a causa, você corre esse risco, de tornar essa dor crônica, e uma vez tornada crônica, você ainda corre o risco de ter um aumento dessa dor. O aconselhável é, surgiu alguma dor, tentar o mais rápido possível cuidar das causas dessa dor, para então tentar evitar que essa dor se torne crônica. O que acontece muitas vezes é que você tem algumas patologias, algumas doenças que não são identificadas facilmente. Existem algumas condições que a pessoa pode demorar anos para ter um diagnóstico e, consequentemente, um tratamento eficaz. Então, as chances dessas pessoas terem uma dor crônica instalada é muito grande, porque você ficou meses e anos, às vezes, tendo estímulos dolorosos sem conseguir resolver a causa. Então, por mais que você seja diagnosticado depois de algum tempo, aquela dor já se tornou crônica. Aí você acaba tendo que tratar a causa e tratar a dor crônica, para que você não conviva com essa dor e que ela não aumente. Bem, uma outra informação interessante é que as áreas do cérebro que processam a dor são áreas que também processam emoções. Então, é comum haver uma associação entre depressão e dor. Pessoas que convivem com a dor e que têm essa dor de forma crônica, ela pode tender a desenvolver quadros depressivos com uma facilidade maior do que quem não convive com a dor crônica. E, igualmente, quem desenvolve quadros depressivos pode acabar gerando processos dolorosos, justamente pela interferência do processamento que é na mesma área, nas mesmas áreas do cérebro. Então, isso realmente precisa ser cuidado e, dependendo da situação, até ter um acompanhamento neuropsiquiátrico ou neuropsicológico. Mas, além desse acompanhamento, é importante dizer que alguns tipos de dor, elas podem ter uma melhora a partir do uso de medicamentos antidepressivos, por exemplo.
não significa que a pessoa tem uma depressão instaurada, mas o antidepressivo vai atuar nesses mecanismos que processam a dor. E aí, muitas vezes, essa atuação nesses mecanismos abrandam as sensações de dor, né? Abrandam as crises dolorosas, quando, na verdade, é um medicamento que não é feito propriamente para a dor, mas é um medicamento feito para a depressão, por exemplo. Existem pessoas que têm crises de enxaqueca muito fortes e frequentes e que hoje em dia já se usa medicamentos antidepressivos em dosagens baixas, justamente para evitar essas crises dolorosas, essas crises de enxaqueca. Então, alguns médicos neurologistas já prescrevem alguns medicamentos, eu não vou falar aqui o nome para evitar a automedicação, mas existem alguns medicamentos que, tomados em dosagem muito baixa, muito abaixo do que seria necessário para uma crise depressiva, já são suficientes para evitar, por exemplo, crises de enxaqueca. Então, tudo isso depende de avaliação médica, de avaliação clínica, para que possa ser determinado, né? Sendo que uma outra informação curiosa aí que eu posso passar sobre a dor é que o estresse, principalmente quando é aquele estresse agudo, repentino e forte, ele libera no cérebro substâncias que são chamadas opioides endógenos, né? Que são substâncias analgésicas que elas agem mais ou menos ali como se fosse uma morfina, que é bastante conhecida por alívio da dor, né? Então, essa informação quer dizer que se a pessoa está num momento de tensão muito grande, de estresse muito grande, onde ela desenvolve aquelas reações físicas ao estresse, que eu já falei em outros episódios, quem quiser busca lá a informação sobre o estresse, como funciona. Se a pessoa está numa situação desse estresse agudo, essas substâncias são liberadas e a pessoa acaba tendo uma analgesia, ou seja, ela acaba inibindo os estímulos de dor. Isso é feito porque, como eu já expliquei, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, mas a condição, a situação de estresse, na verdade, é uma situação onde o corpo se prepara para fugir ou para lutar, ou seja, ou sair correndo ou encarar uma briga. Todo o preparo que é feito no corpo é para isso. E a liberação dessas substâncias analgésicas, elas se dão justamente para que a pessoa possa encarar uma briga ou uma fuga mais eficiente, né? Porque se você está com um ferimento, alguma coisa que está te dando muita dor, você não vai sair correndo de forma muito eficaz. Da mesma forma, você não vai encarar uma briga com um ferimento que está muito doloroso. Então o corpo analgesia, te tira aquela sensação de dor, você foge da situação de perigo ou você encara a briga e no final a dor vem com tudo, né? Mas então a pessoa fala, engraçado, aquela pessoa sofreu um acidente, estava fraturada, mas mesmo assim conseguiu tirar o filho do carro, conseguiu tirar a família do carro e só depois desmaiou, só depois ele começou a sentir as dores. É justamente por isso, né? Porque ele estava numa situação de estresse muito grande, gerou reações do corpo que inclusive inibiram as dores que eles estavam sentindo. Então por isso que no incêndio a pessoa queimada consegue entrar lá e ainda salvar mais alguém. É justamente por isso que se explica essas situações. Existem pessoas que falam que mas a pessoa pode ter uma dor psicológica, uma dor, eu já ouvi isso, né? A pessoa tem um transtorno, tem algum problema, ou tem autopiedade, ou tem síndrome de Munchausen, ou tem outras condições psicológicas e que está se revertendo numa dor física. E aí a pessoa fica de médico em médico procurando algum tratamento e nunca acha nada que possa estar provocando aquela dor, quando aquilo na verdade é uma condição psicológica. Bom, isso é verdade ou é mito? É e não é verdade. É verdade a partir do momento que as pessoas falam que são condições psicológicas ou estados emocionais que estão gerando aquilo. Isso pode ocorrer? Pode. Você pode ter algum estado emocional ou alguma condição psicológica ou alguma síndrome que te provoca uma dor física. Você pode ter essa situação sim, tá? Em que não adianta ir a médicos que você não vai localizar nada que cause aquela dor. Porém, dizer que essa dor é puramente psicológica não procede, tá? Pelo seguinte,
tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, todas as nossas reações, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles são, na verdade, físicos. A gente não sente dor se não houver a liberação de substâncias, se não houver uma neurocondução, se não houver um processamento pelo cérebro. Então, por mais que a origem da dor seja uma condição psicológica, seja algum sentimento, essa dor vai se tornar algo físico, porque ela vai liberar substâncias, senão não seria dor. A gente só sente a dor por causa de certos processamentos físicos. Então, por mais que a origem seja, entre aspas, como falam, né, a dor da alma, a pessoa está com algum problema emocional que gerou a dor, a partir do momento da percepção da dor, ela já passou a ser uma dor física. E que é tratável também com medicamentos. Então isso significa que nessas situações a pessoa pode e deve recorrer a uma ajuda profissional para cuidar da causa, que é emocional, né? E daí quebrar esse ciclo da dor. Mas ela sim pode fazer uso de algumas medicações para contenção de dor, para ter um maior conforto, se isso for, lógico, julgado pelo profissional de saúde adequado. Ela pode fazer sim, vai dar efeito. Não é porque é uma dor psicológica que o analgésico não vai funcionar, por exemplo. Como toda questão física, medicamentos e outros tipos de tratamento vão surtir efeito. Mas só lembrando que cuidar da dor, tomar analgésicos e outros medicamentos que abrandam a dor, não significa que a causa foi resolvida, ou que a patologia ou o que gerou essa dor foi resolvido. E o conselho que eu posso dar é sempre buscar auxílio profissional, por diversos motivos. Primeiro, porque o não cuidado adequado vai poder fazer com que a condição vá se tornando mais grave, se tornando crônica e aumentando, né? Então, uma pessoa que tem crise de enxaqueca, se essa crise de enxaqueca for por algo identificável, um tumor, mesmo que benigno, ou por alguma infecção ou uma inflamação, ela vai permanecer com esse problema, por mais que ela tome medicamentos para abrandar a dor. E esse problema pode se tornar grave a ponto dela perder a vida. Então, por isso, a necessidade de estar alerta aos estímulos dolorosos. E aí, realmente procurar os auxílios adequados. Clinicamente, não se achou nada que justifique aquela dor, então vamos ver se não houve alguma causa emocional, algo que provocou aquela condição de dor. É importante, sim, ficar alerta aos sinais dolorosos e é importante, sim, não deixar esses alertas dolorosos se prolongarem, porque senão você perde tempo e nessa perca de tempo na identificação você pode tornar ela crônica. Bom, e um segundo conselho aí útil é cuidado com as medicações para controle de dor. Porque além de não resolver o problema, né, eles maquiam, você pode tomar um remedinho lá, não, a dor passou, só que o problema está lá. Então ele pode estar maquiando o teu alerta de dor, você está ficando com um problema mais grave e está como se nada tivesse acontecendo porque você está tomando um remedinho para controlar. Então esse é um problema também que você pode enfrentar se você se automedicar ou se você recorrer a muitos remédios de dor. E sem contar uma terceira situação. O analgésico, ele é viciante, né? Ele causa dependência química em algumas situações. Alguns tipos de analgésico, principalmente os opioides, por exemplo, eles são drogas que causam realmente uma dependência química e deve ser usado com critérios, porque a pessoa, além de maquiar o problema original, não resolver o problema base, ele ainda pode se tornar um dependente químico dessas substâncias. Então, por isso é que a pessoa deve ter um certo cuidado, né? Existem pessoas, isso não é tão comum quanto os opioides. Então tem pessoas que até com analgésicos comuns, como o caso da dipirona, acabam se tornando dependentes. Tem pessoas que diariamente tomam dipirona, até várias vezes ao dia, se for o caso. Então existem casos de dependência química até por medicamentos que a gente usa comumente no nosso dia a dia sem consultar médicos. Um tipo de ferramenta que pode ser utilizado no controle da dor que evita a dependência química é a neuroestimulação elétrica transcutânea. Eu já falei sobre ela em outro episódio e justamente por envolver bastante informação, eu aconselho a quem quiser
buscar esse episódio e se informar sobre. Mas é um jeito de você, em muitos casos, conseguir fazer o controle da dor, impedindo que esses estímulos cheguem ao cérebro ou até embaralhando eles, fazendo com que a dor seja reduzida, em alguns casos até eliminada. Mas eu também devo alertar aqui que nem todo profissional médico é habilitado ou conhece bem essa técnica, justamente por ser algo específico de neuro, e mesmo dentro da área de neuro, nem todos lidam exatamente com essa técnica. Então você pode ter aí usos equivocados, usos que não têm um efeito muito efetivo, mas você também tem bons usos desse equipamento e que pode ser utilizado em casos onde o controle químico poderia gerar dependência ou a dor se tornou crônica, né? E isso poderia ser um problema, ficar dependente da medicação. Então, fica aí essa dica, quem quiser se informa lá no outro episódio. O alerta que eu deixo aqui nesse episódio é cuidado. Existem aquelas dores que são pontuais e que ocorrem um dia ou outro por causa de uma tensão, por causa de alguma coisa pontual, e aí você vai lá, toma um comprimidinho e passa, mas existem aquelas dores que se tornam persistentes. Então a dor estava lá um dia, você tomou um analgésico, ela passou ou aliviou que seja, no outro dia ela estava lá de novo, então ela não aliviou. Já comece a ficar alerta, corre e vai identificar o que é, porque não é algo tão pontual assim. Pode ser algum problema que está se instalando e você não deve correr o risco de se tornar um dependente de analgésicos, da mesma forma não deve correr o risco de ter uma dor crônica instalada e também de ter até uma piora do seu quadro original, né? Cuidar da dor e esquecer que tem algo provocando essa dor. Então essas são as dicas que eu deixo nesse episódio. Na escola da vida aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a magia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Não deixe de escrever para a gente. E-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E tem também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Corre e curta lá. Basta procurar neurociência.af. Te aguardo aqui na próxima semana com mais um conteúdo bastante interessante. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.